cantei todo esse movimento aqui de queda no Bitcoin, e quem esteve na minha live e nos grupos de oportunidade, que é 100% gratuito, pegou todo esse movimento de queda no Bitcoin. E nesse vídeo eu vou te falar todos os gatilhos que eu vi no gráfico para efetuar esse short no Bitcoin. E esse movimento ainda não acabou, porque o meu alvo tá lá nos 55 mil dólares, que eu acredito seriamente que o Bitcoin vai buscar. Agora, como você já tá vendo aqui na tela do meu computador, a minha operação, para você primeiramente entender todos os gatilhos que eu tive aqui no Bitcoin para efetuar esse short, você precisa primeiro ver o cenário macro do Bitcoin. O cenário macro do Bitcoin é óbvio que tá queda, isso é nítido. Como eu avisei na live, toda a estrutura do Bitcoin tá indicando queda desde lá de cima, quando ele começou a cair do topo histórico dele, que é o dos 25 mil dólares ali, na região ali dos 25, dos 26 mil dólares, certo? Então ele começou a cair, ele começou a fazer fundos, e esses fundos foram quebrando. Só que tem um detalhe muito importante. Por que que eu comecei a acreditar na venda do Bitcoin? Até ele sair dessa região aqui de acumulação, eu acreditaria fielmente na compra, como eu avisei. Mas o que que acontece? Ele começou a fazer essa lateralidade correspondendo à tendência anterior, como a teoria de Dow nos fala que após uma lateralização o mercado tende a continuar o movimento anterior. Então o que que aconteceu? O movimento despencou, o Bitcoin desceu. Após ele quebrar essa estrutura aqui para baixo, então daí para frente eu não acreditei mais em compra para curto ali, médio prazo ali. Eu não tô falando de daqui a 2, 3 anos que o Bitcoin não vai valer mais nada, não. O Bitcoin ainda vai romper esse topo histórico dele, mas para o nosso caso aqui, que é day trade, a venda é óbvia, a gente não vai comprar. Se o Bitcoin está rompendo estrutura para baixo, mediante essas quebras de estruturas, eu vou inventar alguma compra? Literalmente, eu estou inventando, eu estou apostando que o Bitcoin vai começar agora a valorizar novamente para buscar o topo e romper o topo e continuar a sua supervalorização de muitos anos aí. Mas o que mais me chamou a minha atenção nessa queda do Bitcoin aqui, nesse movimento aqui, não só porque ele rompeu essa lateralidade, mas é porque ele rompeu um fundo muito forte que não era para ser rompido. Por que que não era para ser rompido esse fundo aqui, de Rocha? Esse fundo aqui foi justamente o fundo que provocou a quebra do topo anterior, que foi o topo que era a sua máxima histórica. Então, após ele quebrar a estrutura do topo anterior, foi justamente esse fundo aqui que provocou o topo histórico dele dos 26 mil dólares. Mas qual é a diferença dessa acumulação para essa acumulação? Essa acumulação, ela aconteceu por conta de um topo histórico que o mercado com certeza iria reagir. Muitas pessoas iriam começar a vender o seu Bitcoin pensando que naquele momento ele ia começar a cair. Mas o que aconteceu? Muitas pessoas liquidaram suas posições, mas o Bitcoin começou a subir e fez seu topo histórico ali nos 126 mil dólares. Então essa acumulação aqui, que para mim foi a que originalizou todo esse movimento até o seu topo histórico. Então, após eu saber disso, eu fiquei com a pulga muito atrás da orelha quando essa acumulação aqui foi rompida. Então, para mim, o ponto mais crucial de eu acreditar em uma venda no Bitcoin foi essa acumulação aqui ser rompida. Então, a partir desse momento, minha visão totalmente para o Bitcoin a curto prazo foi de venda. Voltando aqui para H4, temos a nossa análise aqui de venda no Bitcoin. Mas, de Rocha, por que que você vendeu aqui e você não esperou o topo lá de cima? Primeira coisa, eu iria esperar tocar na minha média móvel de H4, que é justamente aqui, pegando esses fundos daqui de trás, certo? Mas por que que eu não esperei pegar na minha média móvel e justamente eu entrei aqui? Eu particularmente iria entrar quando essa vela aqui fosse pegar a minha média móvel daqui, como eu falei na live, certo? Mas o que que acontece? Ela não pegou, reagiu e rompeu. Então, a partir desse momento que ela veio rompendo esse fundo aqui, que é o fundo que eu iria acreditar na venda aqui na minha média móvel, eu falei, ah não,
já rompeu, já começou a fazer o movimento e eu não vou perder esse movimento. Vou esperar agora ela voltar no meu reteste e quando ela fazer o meu reteste, eu vou shortar. Então, como ela não teve força para buscar a minha média de H4, ela fez o que? Esse topo aqui, buscando agora este fundo, rompeu e buscou agora o fundo daqui de trás, que já tinha marcado, que eu acreditava que era o meu ponto de saída quando ela fosse buscar a minha vela de H4. Mas quando ela fez esse movimento, eu falei da seguinte forma para mim e para o meu grupo de oportunidade. Ela vai buscar novamente agora o reteste. Que reteste é esse? Já que ela rompeu, meu querido, esse fundinho aqui, é só me confirmando que se ela buscasse nesse momento aqui a minha média móvel de H4, ela iria despencar. Quebrando esse fundo aqui, ela só me confirmou que a entrada aqui na vela de H4 foi muito forte e já buscou aquela região, porque não necessariamente precisa pegar na minha linha da minha média móvel ali para indicar que é o ponto certo, não, é região. Então pegou ali na região, desceu, rompeu esse fundo aqui, me confirmando agora a minha venda, rompendo esse fundo e buscando esse fundo aqui atrás. Então acredito que vai vir buscar um reteste. Se a gente pegar uma Fibonacci desse topo para esse fundo, a gente tem um 61.8 aqui nessa região de briga. Eu particularmente peguei aqui em cima. Agora por que eu peguei? Porque o 61.8 para mim é uma base para eu pegar uma operação. Mas eu peguei exatamente nessa região de briga aqui, ó, que muitas pessoas chamam aí de order block. Eu peguei exatamente nessa região de briga aqui dessa vela de H4. Então eu peguei toda essa vela aqui de H4 com essas, na verdade foi duas velas de H4 aqui na mesma região, uma região muito forte de briga para muitos order block e exatamente foi buscar no meu ponto e depois começou a derreter tudo. E eu não acredito que para por aí não, tá? O que aconteceu aqui agora? Ela veio, buscou esse fundo aqui. Tá acontecendo o que? Acumulou aqui, não teve força para subir e agora tá fazendo o que? Novamente um pullback em cima dessa região aqui, dessa região de briga que foi rompida agora. E eu possa ser que o mercado agora aqui reaja um pouco aqui, né? Suba aqui um pouco e faça um pullback aqui nessa região e volte a começar a descer para buscar o meu take total ali nos 55 mil dólares, que eu acredito fielmente que possa não parar ali. O meu take tá ali porque eu acredito que é um movimento muito longo para me buscar, mas eu ainda acredito nos 45 mil dólares do Bitcoin. Mas eu particularmente, quando chegar aqui no Bitcoin, eu vou começar a fazer posições de compra, vou começar a me posicionar aqui no Bitcoin. Se a gente olhar no gráfico mensal do Bitcoin, cara, o mercado dos 45 mil dólares, olha só, temos muita região de briga aqui nessa região e temos esse fundo aqui que foi um pullback anterior que ele fez, ó. Ele veio aqui, papá, rompeu, voltou, fez um throwback, perdão, e começou a sua grande alta e agora está corrigindo 50% do seu movimento, né? Praticamente 50% do seu movimento, né? Na verdade, já corrigiu 50% do movimento, que eu ainda acredito que vai vir buscar aqui os 45 mil dólares, essa região aqui eu acredito que vai vir buscar para novamente fazer a sua estrutura de alta, mas eu particularmente vou começar a me posicionar quando ele vir buscar o meu take total aqui nos 55 mil dólares. Aí eu vou entrar muito baixo, com certeza, para mim, se o mercado descer, eu começar a fazer umas parcial aqui, montando posições aqui, até os 43 mil dólares. Até 43 mil dólares eu tô montando posição e praticamente o meu long vai ser isso aqui, ó. Lógico que eu vou estar muito baixo, baixíssimo lote para me fazer esse movimento, acreditando no longo prazo, certo? E fazer basicamente esse movimento aqui. Mas é aquele movimento onde eu vou estar fazendo parciais, às vezes rompendo o topo ali, me confirmando essa alta, vou estar aumentando as minhas posições e tudo isso eu passo no meu grupo de oportunidades. Se você quiser fazer parte, na descrição desse vídeo tem um link lá. Basta você entrar nesse grupo de oportunidades, é totalmente gratuito, eu não cobro absolutamente nada, beleza? Tá gostando desse vídeo já? Se inscreve aí, já dá o seu joinha, coloca no comentário se você tem alguma dúvida sobre essa análise aqui.
Espero que você tenha gostado dessa análise e deixa aqui o meu ponto final para vocês começar a se posicionar no Bitcoin aqui nos 55 mil dólares, já que você não pegou essa queda aqui comigo, mas entra no meu grupo de oportunidade para você não perder grandes oportunidades dentro do mercado financeiro. Espero que você tenha gostado, se inscreve no canal, compartilha aí pro seu amigo essa visão que ele não teve no Bitcoin e que muita gente estava comprando e sendo estopado. Se você tá em algum grupo aí que estavam só te mandando comprar, cuidado, meu querido, cuidado, sai desse grupo aí, porque o mercado não é para apostadores. Eu sei que toda análise é uma aposta, mas se você tá vendo que uma análise gráfica tá te indicando que a estrutura é de baixa, meu querido, ou essa pessoa ela não sabe ler gráfico, ou essa pessoa tá apostando ali e botando para você também apostar junto com ela, consequentemente torrar o seu dinheiro. Fechou? Te espero no próximo vídeo, meu beijo no coração e até mais.